quando a gente vai falar, né, do véu da ideologia que recobre, a gente tem que também lembrar da alienação. Se a gente tem esse véu ideológico, se a gente tem essa venda de um ideal que não corresponde à prática, ele também funciona pela alienação. Alienação do trabalho, alienação de você em relação ao seu trabalho, de você em relação a si mesmo, de você em relação aos outros. As múltiplas alienações que vão compor essa ideia. A ideia é essa que vai nascer também junto com o berço do nascedouro da burguesia enquanto classe política dominante. A burguesia nasce antes, né, em seu princípio é uma classe revolucionária contra, né, o restante do que sobrava de feudalismo. O feudalismo é um conceito muito maior do que isso, muito mais complexo do que isso, muito mais matizado do que isso. Um dia a gente fala de transição de feudalismo para o capitalismo, não será hoje, mas ainda assim, né, vai ser baseando nesse atomismo burguês, vai ser baseando nessas falsas ideias de direitos humanos que não são para todos, né? O direito é do cidadão, mas quem é cidadão? O que é um cidadão? O Estado tem o controle da justiça para todos. Que face o Estado mostra para o jovem negro precarizado? Que face que o Estado mostra para o pós-jovem de 31 anos, empresário milionário com 9 CNPJ? É isso. Pós-jovem é muito bom, cara. Não, o termo pós-jovem, cara, é um negócio do outro mundo, sabe? Assim, Nádia Comaneci não conseguiria dar saltos tão acrobáticos para criar a defesa do indefensável, sabe? Então, assim, e aí as pessoas vão e reduzem, né? E falam assim, ai, o comunismo matou demais. Eu adoro isso, que assim, né, assim, todos mataram melões no Sim. Olodum, 7 bilhões num dia, 300 milhões no outro. Hoje teve um jovem, cara, ANCAP, falando que na Ucrânia foram mortos 100 milhões de pessoas. A população da Ucrânia era 33 milhões de pessoas no começo da década de 30 e baixou para 28, depois voltou para 30 e poucos, mas mataram 100 milhões. Cada ucraniano morreu mais de 3,3 vezes. É igual gato, pô, tem 7 vidas. É igual gato, né? Mas vamos pegar uma coisa assim, só pra gente pensar, né? O livro negro do comunismo. O livro negro do comunismo, que é uma das coisas mais estapafúrdias que já foi escrita, ele foi escrito, antes de se escrever, ele tinha que chegar num número, né? E a quantidade dos números, gente, muda de acordo com o tempo. Né? Quando a gente vê Austin Powers e a gente vê o Dr. Evil, né, rindo e falando assim, US$ 1 milhão, e as galera olha pra ele tipo, tá. E aí ele entende que mudou o número, é isso. O livro negro do comunismo já foi escrito há muito tempo. Nessa época, o número de 100 milhões era um número muito grande. Então eles falaram, tem que chegar em 100 milhões. Inclusive, por que a gente sabe disso? Porque vários historiadores liberais, antissoviéticos, liberalzaços, viraram e falaram assim, eu não tenho como participar dessa pataquada, porque eu entreguei um texto, eles viraram pra mim e falaram, a gente precisa que você triplique o número, porque a gente tem que bater 100 milhões pra poder lançar o livro. Tem que ter morto 100 milhões. Beleza, vamos pegar esse número, vamos fingir que ele existiu, 100 milhões, tá? Oxfam. Oxfam, pra quem não sabe, né, é uma ONG que trabalha combatendo a fome. Ela é várias coisas. Uma coisa que ela não é comunista, tá, gente? Ela é totalmente... Será que não é? Será, Jô? Será que não é? Ah, olha. Soros, né? Ah, tô achando, hein? Se o Jorge Mas, Soros. enfim, né? A Oxfam falou que hoje, 2022, tá? A gente tem em média, na verdade os números são de 2021, a gente tem em média 11 mortes por fome, não vou pegar mais nenhuma outra, por fome a cada minuto no mundo, tá? O que isso significa? Isso significa que se a gente multiplicar o 11 por 24, a gente vai ter 660, se a gente multiplica, desculpa, o 11 por minuto por 60, a gente vai ter 660. Se a gente multiplicar por 24, nós vamos ter 15 mil e pouco. E se a gente multiplicar por 365 e pegar num ano, nós vamos ter 5 milhões e 700 mil mortes por fome em um ano. A União Soviética acabou no começo da década de 90, tem 30 anos pelo menos. Se a gente multiplicar esses 30 anos, nós estamos falando que o socialismo real que era combatido acabou, e todos os dados que a gente tem dos países que ainda se dizem socialistas são dados de combate à pobreza. A China acabou com a pobreza extrema, o Vietnã está acabando com a pobreza extrema, o Laos subiu a sua condição de vida em 300 e tantos por cento, Cuba, mesma coisa, então assim, esses números não vêm desses lugares. O resto do mundo matou de fome. Só fome. Eu não tô falando de guerra, eu não tô falando de outras doenças, eu não tô falando de vacina, eu não tô falando de mais nada. Fome. Só fome, nesses 30 anos, foram mortos
168 milhões de pessoas. Isso é um dado burguês. Ele só não é muito espalhado, né? Quando você coloca 11 por minuto, dói, você fica triste e tal, mas 11 por minuto é um número 11, né? Se eu falo 5 milhões por ano, se eu falo 160 milhões desde que a União Soviética caiu, aí dói mais, sabe? Esse é só o dado da fome. E aí vem um outro dado interessante. Quando que a gente, como humanidade, conseguiu chegar num ponto produtivo que a gente podia evitar a fome, que ninguém mais precisava morrer de fome? A dúvida é se foi em 1972 ou 1973. O dado de 11 é do ano passado. É óbvio que esses dados vêm melhorando ao longo do tempo, pelo mínimo que acontece de distribuições de tecnologias que já estão até inclusive ultrapassadas. Ou seja, esses dados eram muito maiores no começo da década de 2010, muito maiores em 2000, em 90, 80, em 70 nem se fala. Se a gente jogar o mesmo número só e voltar até 70, nós já estamos batendo em 300 milhões de mortos por fome em um sistema que ninguém precisava de passar fome, mas é mais lucrativo que as pessoas passem fome. É isso que nós combatemos.